Olá, quero comentar aqui neste vídeo um trecho das Escrituras Sagradas que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 12, 33 e 34. O Senhor Jesus Cristo deu testemunho na terra que Ele é o princípio da criação, no princípio, conforme está em João 1, o versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então, lá no princípio da criação, Jesus Cristo estava lá. Ele não tinha o nome Jesus Cristo, porque esse é o nome humano que ele recebeu aqui na terra. Ele era só chamado o Filho de Deus. Antes, era só o Filho que era mencionado, não tinha um nome. Então, o nome Jesus Cristo é um nome dado, que é a identidade dele entre os homens, na pessoa de carne que ele se fez. Então, ele sabia de tudo e conhecia tudo. Lá no princípio, o homem, quando tropeçou, e ele explicou umas coisas do que ocorreu lá no princípio, porque a Bíblia fala por parábolas muitos assuntos para o leitor não entrar em contradição ao ler e ficar confuso. Lá em Mateus 12, 33 fala: a árvore e seus frutos. O Senhor Jesus mencionou que a árvore boa produz bom fruto e a árvore mau produz fruto mau. No versículo 34, ele continua dizendo: víboras. Ele chamou de víbora algumas pessoas. Víbora é a serpente se conhece como cobra. Então, lá no princípio, muitos leem lá, quando o homem tropeçou, pecou, lá estava lá a personagem, a serpente. E então estava a árvore, e entre elas a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore da vida e o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Como árvore na Bíblia é uma simbologia, é uma figura de linguagem, a árvore são pessoas, e pessoas é que aprendem a conhecer o bem ou o mal. Então, muitos fantasiam dizendo que era uma árvore, literalmente, física, dá até um nome para ela, que o homem foi lá e comeu de um fruto, que na verdade a árvore era indivíduos que conhecia, tinha capacidade de aprender e de conhecer o bem ou o mal. E a víbora se trata das mesmas criaturas, pessoas, indivíduos que tinham capacidade de conhecer o bem ou o mal. Mas o que era proibido era se misturar uma cultura com a outra, porque o homem que Deus criou, ele era um semideus, um homem muito sábio. E Adão, ele tinha atributos sobrenaturais, que a Bíblia não relata o homem que foi Adão antes do pecado. Jesus Cristo veio na figura de Adão, como se não viesse do pecado, pois ele nasceu de uma mulher na terra, mas ele foi gerado da vontade de Deus. Jesus Cristo andou sobre as águas. Ele pediu autorização ao Pai, orou e o Pai concedeu. E ele andou sobre as águas. Então, Adão, ele tinha atributos de semideus. Ele dominava a terra e nada era capaz de submeter ele a qualquer questionamento. Adão tinha forças sobrenaturais, certamente, porque ele não conhecia o pecado. Um exemplo de um homem que anda com Deus, Sansão, tinha uma força extraordinária, porque ele tinha um compromisso com Deus, uma figura como se ele nada pudesse detê-lo. Então Adão tinha todos os atributos, mas na terra tinha seres que não foram feitos pelas mãos de Deus, mas pela palavra haja, pelo verbo haver. Haja isto, haja aquilo. E muitos viventes existia pela palavra haja, mas Adão foi feito pelas mãos do Criador.